E aí, povão, olha só quem tá aí, ó. Se liga só, o sol. Eu falei na última gravação que ele tava tímido, pá. Hoje não, hoje ele já vão, ele sabe. Vai ter que fazer um peão lá no Ipiranga com ele. Ele vai comigo. Tchau, mãe. Tchau, bolinha. Tá com Deus. Hoje nós vamos por um caminho diferente. Nós estamos acostumados sempre a ir por esse caminho aqui, ó. Onde nós subimos, hoje nós vamos descer. É isso aí, povão. Ó, hoje nós estamos indo por aqui, por quê? Porque nós vamos pro Rio Grande do Sul, né? Duas cidades que eu amo. Tínhamos ido nas duas partes lá pro Ribeirão Pires. E hoje nós vamos para o Rio Grande do Sul. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Se estiver mal é rotativo, viu? Se estiver bem também é rotativo. Vamos se preparar para os dois então? Vamos. E hoje, eu sei que vocês estão curiosos para saber onde nós vamos, Jonas. Eu explico para vocês. Nós iremos para o centro de São Paulo. Certo, Jonas? O centro de São Paulo é gigante. Não, nós vamos lá na central mesmo. Luz, Vale do Anhangabaú. Nós vamos na Sé. E 25 de 93, quando nós viemos pra cá, deu um susto. Mas depois eu peguei um amor. Tempo depois eu já não queria nem mudar daqui. E hoje eu tenho um amor gigante pro Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, pro ABC, né, mano? O ABC é um lugar maravilhoso pra se morar. Aqui nós temos a natureza, natureba, né? Quando eu era moleque, nós mudamos pra cá. Uma das primeiras coisas da qual eu me apaixonei aqui foi a natureba, a neblina. Pô, a neblina pra mim era fantasia, mano. E esse daí, de 93 pra cá dá o quê? 27 anos? É isso? Vocês vão me zoar, né? A pessoa, se eu fizer a matemática e não for 27 anos, aí vocês, ô Jonas, seu burro, não é 27, é 150 anos. Então são 27 anos morando aqui, nessa cidade que eu amo. E eu amo mesmo. Há um amor natural aqui. O trenzão já tá lá, mas não vou correr não. Vou correr não pra pegar ele não. Vamos de boa, na calma, no equilíbrio. Pra que acelerar o coração? Nos anos 90 não tinha essa necessidade de você fazer essa baldeação, porque era direto. Você pegava de Rio Grande da Serra e só descia na Luz, se esse fosse o sentido. Mas hoje não, hoje você tem que fazer uma baldeação. Você desce aqui na estação do Brás, certo? E pega o trem sentido Luz. Estamos chegando. Aí, pessoal, chegamos aqui na estação da Luz. Agora nós vamos descer e vai começar a rotina. Agora é a rotina. Agora não tem pra onde correr, né? Graças a Deus deu certinho, a baldeação foi rápida. Essa estação da Luz. Esse é um prédio que foi aberto ao público em 1901. Pode ver que a arquitetura era inglesa. Inclusive essa estrutura, né, meu, foi trazido de lá. Vê só que viagem, meu. Aqui também funciona o Museu da Língua Portuguesa. Agora, eis a dúvida, como que será que está o mercado de trabalho aqui na região central, hein? Como será? Bom, a movimentação tem sido essa. O que vocês acham? Dá para reparar que, pelo menos em termos de máscaras aí, tem uma boa parte do pessoal que está usando, sim. Ainda tem uns teimosinhos aí que não estão usando, cara. Mas aí cada um, né, irmão? Sentido Santa Efigênia, sentido Vale do Anhangabaú, sentido 25 de março. É tudo muito próximo aqui, né? Ali na frente também tem o prédio do Poupa Tempo, esse churrasquinho aqui, irmão. Aí as lombrigas não aguentam, hein, mano? Não, vamos falar a verdade, hein? Churrasquinho 100%. Eu lembro, cara, que quando eu vinha pra cá, meu, na época o churrasquinho chegava a estar 50 centavos, eu comi uns 10, cara. Vamos falar a real, hein, mano? Dá uma fome, não dá, meu? A lombriguinha do menino. Tudo bem, Thiago?
A lombriguinha do menino chega a doer, hein? A barriga afundada, pá. Nega, prepara o rango aí quando eu chegar. As panelonas é minha. Na panela. Não tem nada de comer em prato, não. É na panela. Ó, confesso pra vocês que o clima aqui na 25 é tenso, mano. É tenso. Sentido aqui é o prédio da Pajé. O famoso prédio da Pajé. Uma fila gigantesca, mano, velho. Gigantesca. Pra entrar no prédio da Pajé, que é uma restrição e tal. Os caras vão passar um álcool em gel, pá. Então você já não tem acesso direto à loja. Então essa formação de fila é isso, irmão. Pra você que pensa aí em vir aqui pra região da 25 de março e visitar o famoso prédio da Pajé, já fica esperto que você vai ter que pegar uma fila, hein, mano, velho. É isso mesmo? Tem coragem, mano? Tem coragem de vir pra cá? Muito risco, né, mano, pra comprar, né, meu? Mas é aquele negócio, cara, que eu sempre falo. A gente não sabe qual é a necessidade das pessoas, né? Multidão apressada. Ninguém tá com tempo pra nada, hein, mano? Ninguém tá com tempo pra nada. Aqui é muito rápido. O que você quer? Aqui o pessoal não tem tempo de gastar tempo, não, irmão. Aqui é... pai, pum. A ideia é pouca. Certo? Isso aí. Vocês conhecem aqui? Vou subir essa ladeira aqui, mano. Vamos ver se tem mais alguma oportunidade ali em cima. 25 aqui foi da hora, hein? Da hora, gastei, hein? Gasta currículo aí no sentido aqui tirar mais xerox e entregar nos lojistas. Os lojistas têm recebido muito bem aí os currículos, cara. As pegadinhas foram gravadas aqui, meu. Aquelas pegadinhas meio fake, né, meu? Mas tudo bem. O importante é se você deu risada na época. As praças de alimentações ainda tem restrições aqui no Centrão. Você não consegue, dentro dos comércios que eu vi aqui, você não consegue ter acesso ao local também. E assim, igual em todas as cidades, são as pessoas que moram na rua, né, meu? E é interessante também a união, cara. As cabaninhas, tudo perto uma da outra, certo? Os cachorrinhos, pá. Dá pra ver que a região central aqui também foi afetada por essa pandemia. Muitos comércios fechados também. Placas de aluga-se, vende-se. Tem uma região bem nobre aqui, né, meu? Uma região bem bacana, meu. Aí, ó. Um edifício inteiro fechado. E alugando, né, meu? Pessoal, eu não falei pra vocês onde eu tô, né? Tô aqui na 15 de novembro, cara. Os comércios aqui também são bons, hein, mano? Aceitação, pá. Aglomeração de pessoas, como sempre. Não sei qual é o sentido, mas eu sei que tá chapado, hein? Eu sei que o couro tá comendo aqui, mano. Muita gente, cara. Mano, muita gente. Vamos ver qual que é aqui, mano. Vamos dar um rolê aqui só pra ver qual que é. Vamos entrar no moio. Vamos entrar no meio do pessoal. O que vocês acham? Melhor não? Então tá bom, então não vamos. Agora eu confesso pra vocês, cara, por mais que as pessoas estejam aqui, estejam sorrindo, mas há um sentimento de tristeza aqui, né, meu? Que você consegue sentir uma insegurança sobre as coisas, sobre o que vai acontecer, né, mano? E o que mais dói também, cara, é ver crianças, mano. Muita criança, cara. Você é meu irmão que morreu, mano. Rapaz! Você é Edilson. Qual o nome dele? Edilson. Você era corintiano roxo. Você não é corintiano, né? Não. Mas... eu sou tricampeão mundial, mas tá tudo certo. Mas ajuda e misturado. Tudo ganhou na hora do jogo. Ó, meu irmão. É isso mesmo. O senhor é paulista mesmo? Sou nascido na capital. Que ano que o senhor nasceu? Eu nasci em 1963, no dia... Pode perguntar tudo. No dia 1/6 de 1963. 63. A vida... Como que foi a vida? Tive 17 anos de cadeia, não foi fácil. Era pra mim ser desanimado, né? Sim. Mas eu gosto de andar com meus adereços. Tô sem namorado no momento porque eu quero. Olha só, tá vendo? Que legal. É isso aí. Faço suas perguntas. E como que é a rua? A rua é difícil. É. Nossa, difícil. Risco. O risco é o seguinte, tem muita gente que perde a perspectiva de vida.
deixou filhos, família. Às vezes a mulher não se deu mais bem por causa da cachaça. Sabe que a mulher arrumou outro, o cara fica desanimado aqui. O que acontece? Não toma banho, a sola do pé fica preta. Meu Deus. Tem cara que você dá. Ontem eu falei pra um cara, qual o nome da sua criança? Sabe o que ele falou? Sai de perto de mim que eu tô bravo. Nossa, meu. O meu filho é coisa do diabo. Eu falei, mano, não fala isso não, mano. Então me deixa que eu tô nervoso. Eu falei, fica em paz. Mas não fala que seu filho é coisa do diabo, não. Não pode, né? É Então, isso? feia, mano. Feia. E você pode mostrar 1000 vezes na televisão, ninguém vai estar nem aí. Exatamente. Como que é Cada um vai levar a assistência? sua vida. Como que é a assistência do... Assistência aqui, todo dia tem almoço sem miséria. Mas pessoal, tem gente que é tão desanimado. Se viu o cara foi pegar a boia, veio carne moída. Bem preparadinho. O cara falou assim, eu não como essa porcaria. Eu queria carne de panela. Jogou o bagulho no chão. Nossa. Tem cara que usa lança, sabe o que é, né? Sei, sei. Os molequinhos, tudo bonito de família, eles vão na fila com aquele negócio. Eu vim aqui, aí tirei a foto, falou, vou passar de novo. Aí, ó, aí, ó. E você tá aqui por quê, irmão? Tá transitando, procurando passeando. emprego? Não, eu fiz um serviço. Dançava solto. Como que você dançava? Peraí, vamos mostrar isso daí. Vamos mostrar isso James aí. Brown, tirou, pá, tirou, isso aqui, os machinhas, tirou, vai, mano, tirou, pá, tirou, James Brown, ó. ó, você conhece ele, É né, isso, honra, meu. Aí não dá, não Eu dá. não preciso falar nada, Não não, dá, pra é. você. Mas, irmão, agora deixa eu falar um negócio pra você. E agora? Nesse Eu tô bem. estágio da nossa vida. Sabe o que acontece? Eu tô aqui por um momento. Eu briguei com a minha cunhada e você lembra meu irmão. Ele morreu amém. tem 1 ano e pouco. Oh, por isso que o senhor ficou Eu emocionado. discuti com a minha cunhada, aí pra não xingar ela, que ela falou um negócio que não precisava ter falado pra mim. Aí pra não xingar ela, que eu respeitava muito, meu irmão. Ele era um ano mais novo. Depois que morreu meus pais, nós somos uma família unida. Sabe quem tornou o chefe da família? Era ele, cara. Aí ele morreu. Eu briguei com a minha cunhada pra não xingar, mano. Eu vim pra rua, eu sei me dar bem aqui. Olha minhas coisinhas lá, tudo organizado. Ali é do senhor. É meu. Aí, ó, pessoal, ali é dele, hein, mano. Ali é dele. Vamos lá conhecer as coisinhas dele. Entrando no pessoal dele. E aquele malabarismo que o senhor fez aí? Meu, eu cheguei aqui e ele me impressionou, cara. Ele tava fazendo malabarismo, cara. É isso aí, meu. É isso aí. Olha o local dele ali, ó. Vamos lá gravar? Vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco eu vou tomar um banho ali. Aí, ó, vocês tomam banho ali na praça mesmo. Quente. Legal. Tem cara que preto não tem Legal. coragem de ir ali, mano. Por quê, né, mano? Esses dias eu fui tomar banho, tava uma filha nossa, sabe por quê? Os caras estavam tomando banho e cagando na ducha. Sendo que tem banheiro separado pra usar e a ducha só pra banho. Mas o pessoal mesmo assim... Cagando, rapaz. Rapaz. E aqui é o seu local, então? Ah, tudo bonitinho, tem um casal que dorme do meu lado aqui. Legal, união, né? União. União. Só cola perto de mim que é gente. Pode esquecer. Esses dias eu tava dormindo, só que eu durmo pouco. E no fim do ano, eu tô só deixando meu pessoal cheio de saudade. No fim do ano, minha família é reunida, vem amigos, eu vou chegar. Eles estão pensando que eu tô preso, que eu tirei muita cadeia, mas eu não roubo mais ninguém. O senhor tomou quanto tempo de cadeia? 17 anos. 17 não é anos. mentira. Esse dia eu vi a formiga enroscada no açúcar, eu falei, essa formiguinha vai morrer. Eu fui lá, cutuquei o açúcar, ela saiu andando, eu falei, que alegria. A formiguinha não vai morrer. Olha meu coração. E eu já fui cara ruim. Pode esquecer. Eu roubava banco, eu roubava empresas. Pode esquecer, irmão. Esse dia eu vi o cara aqui roubando uma aleijada, mano. Aqui, meu? No meio da praça, a mulher descadeirada, ele só fez assim e puxou. Oh, Só não fui atrás, senão o pessoal falou, esse negão é bico sujo. Você sabe o que eu tô falando, né? pode esquecer, pode esquecer. A base tava do lado, que se eu conseguisse eu ia pegar o senhor, tava roubando. Pode esquecer. Olha as coisinhas. Ô, mano, velho. Nego velho de rua, irmão. Vamos respeitar? Aí, ó. Isso aqui lembra da sobrinhada. Eu não tenho filho, mas meus sobrinhos são meus filhos. Pode esquecer. Aqui, ó. Eu sou uma criança, mas aqui é pra saber que meus sobrinhos estão do meu lado, ó. Lembranças, né, meu? Trindade. Eu não posso esquecer dos frutos que meu irmão trouxe. Eles deixou um casal de filhos. Sabe onde tá a filha dele? Tá na Irlanda, mano. Ela fala inglês. Eu tenho outro sobrinho que o nome dele é Banana, ele é desse tamanho. O filho dele, mano, é um anjo. Olha. Todo mundo é moreno, já nasceu um galeguinho que ele casou com a loirinha. Pode esquecer. Minha sobrinha tá na Irlanda. O Banana fala E inglês. pessoal, é o seguinte. Um beijo pra quem for ver. Não desanime, que a vida é bela. Aí, ó. Eu só quero Essa é a eu só pegada. quero que vocês falem assim, não é nem Jesus, que Deus é maravilhoso. Deus usou Jesus pra ninguém esquecer que Deus é maior, velho. Ô, nego velho. Pessoal, bem bacana, pessoal. Bem bacana. Eu vou pedir a Deus para que
Pra Ele que dá conceda providência, que é a providência é o pra Jonas, ele. né? É o Jonas. Dá mais os 5 reais, você vai me ajudar. Amém, agora. E proteja os filhos, que os filhos é a maravilha que Deus dá para todo homem e toda mulher. E mulher tá na rua para abençoar o mundo. Quem olha para a mulher com respeito, ganhou o dia está abençoado. Eu só quero que vocês sempre falem, Deus é maravilhoso. Independente se é corintiano, palmeirense, santista, ganhou, vamos tomar uma cerveja. É isso aí. Tem um grupo grande lá, né? Temos, Eles temos. vão tudo ver? Vão tudo ver. Eu amo vocês, eu amando o Jonas, eu amo vocês. Se o Jonas gostou de mim, vocês mais ainda. Um beijo e continua fazendo isso, Jonas. Ajuda o Jonas, gente. Deus é maravilhoso. Pessoal, bem bacana isso daqui. E agora lembrando assim, a gente já tá mais ou menos umas 2 horas na rua, né? O mais importante agora, o que que é? É a troca da máscara. Então vamos trocar essa máscara, certo? Vamos trocar essa máscara por uma condição de saúde. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá ligado, irmão? Amém, irmão. É isso aí, pessoal. Feita a troca da máscara, certo? Importantíssimo isso. Eu já estava quase há 2 horas já com essa outra máscara aqui, ó. Então o que nós fizemos? Trocamos a máscara. Máscara nova, tudo certo, pessoal. A gente anda aqui pelo centro de São Paulo e a gente se depara com várias histórias, né, mano? E é irmãos, né? Cada pessoa que a gente encontra na rua, cara, e conta uma história, o coração já vai a 1000, né? Porque quem olha por eles, mano? Quem é que sente a dor do Felipe? Isso daqui é o Felipe, né? E essa noite, como que foi, Felipe? Essa noite eu vim de Minas Gerais, eu estava lá no interior de Minas Gerais. Interior de Minas Gerais. Aí cheguei aí, quando eu desci do trem ali na luz, aí foi roubado. Foi roubado, cara? Levaram tudo, levaram documento, levaram tudo. Sério, meu? Faz quanto tempo que você tá aqui agora? Agora eu cheguei, tô aqui à noite, passei a noite na rua aí. Passou a noite na rua. Na rua. Eu tenho uma merreca com um trocadinho na caixa, não posso pegar um centavo nem pra comer. Porque levaram tudo. Rapaz, seus documentos, Se tivesse pelo tudo. menos com o RG, né? Eu ia Pode ser. na caixa e pegava um trocado pra comer, pelo menos. Pra pagar uma passagem pra ir embora. Tô querendo chegar até Jundiaí, tá difícil pra chegar em Jundiaí. Meu Deus do céu. É, irmão. Não é fácil não. E aí, irmão? Opa, e aí? É nóis, é nóis. Fechou? Ah, lá, mais um. Quando tiver, nós tá na fila. Fechou, irmão. É nóis. Eu ainda vou cadastrar sempre pra receber a Bolsa Família. Pode escrever. Eu vou ganhar algum dinheiro. Aí, irmão. Você vê que até na rua você encontra uma assistência, né? É isso aí. Eu posso? Posso te ajudar, amigão? Posso. Amém. Ó, então é isso aí, pessoal. Vamos olhar com mais carinho as pessoas, né? A gente vamos olhar como irmãos. Não vamos olhar como só mais um, né? Porque às vezes aparece que a multidão, você tá na multidão, mas você tá sozinho, cara. Você tá gritando, mas ninguém te ouve, né? Então, ninguém tá ouvindo, cara. Às vezes... Eu pedi um café ali pro cara, pra ele pagar um café pra mim, o cara saiu me xingando. Precisa disso? Trabalhar, vagabundo, tá certo. Não sou vagabundo, não, mas o senhor é um deles. Falei, Beto, não. Tá certo. Humilhado, né? Eu pedi, humilhei ele. Eu cheguei pedindo um café, eu queria tomar um café, porque eu gosto de café. Eu tenho meu dinheiro e eu tomo café o dia inteiro. Meu vício é café. Aí o cara veio me chegar porque eu pedi um café pra ele. Não pode, né, meu? Humilhava, trabalhava, vagabundo. Deixa ele mesmo. Mas, ó, eu vou falar um negócio, hein? Da mesma forma que ele chamou o senhor de vagabundo, a vida é uma roda gigante. Hoje, provavelmente, esse cidadão aí, desrespeitoso, ele deve estar lá no auge dele. Mas espera, hein? Espera, que a vida é uma roda gigante. E a gente vai pedir a Deus para que, no dia que ele passar uma situação difícil, ele tenha um tratamento melhor, né? A gente não vai torcer para um pior, porque senão nós vamos ser vingativos. A gente vai torcer para que, quando a vida cobrar ele, apareçam as pessoas que não tratem ele desta forma. Né, amigão? Mas estou aí, pessoal. Vocês viram que a rua, ela vai falando, né, meu? Agora ela vai contando a sua história. Você viu que aquele outro senhor, por mais que ele passasse os dramas que ele passou e tal, você via que ele ainda tinha um humor, ele ainda tentava, né, ter uma perspectiva através do humor. Já esse segundo senhor, não. Esse daí, você olhava no fundo dos olhos dele, você via uma tristeza, né? É duro, né, meu? Você tá na rua e quem tá te enxergando?
Quem tá te vendo? Ele abordou um cidadão para pedir um café, o cara humilhou ele. E a rua é isso, né? A rua, às vezes, a pessoa quer um ouvido só. Quer que você ouve a história dela. Nós estamos na correria? Estamos. Mas por que não fazer uma pausa e escutar? Por que não ver aquele cidadão que estava com o olho já lacrimejando, não parar para trocar ideia com ele? Ele quer trocar ideia, cara, né? E a gente não grava toda a conversa também, não vai passar para vocês toda a conversa, para também não precisa, né? Senão a gente vai polemizar, a gente vai escrachar, e não é esse o sentido. A gente quer passar uma realidade, mas é uma realidade sem apelar, sem fazer apelação. A realidade do centro de São Paulo, uma realidade de muitas histórias, muitos dramas, muita violência, ali naquela região da São Bento ali. Cara, ali é perigoso demais. Eu peço para quem vier, toma muito cuidado, muita gente mal intencionada, né? Mas tem muita gente boa, cara. A grande maioria ali é tudo gente boa, gente da melhor qualidade, cara. Gente que infelizmente teve uma caída na vida. Mas que a gente pede a Deus para que a paz venha para ele. Aqui em São Paulo, meu, quente demais, meu. Primeiro começo que vender água, eu vou comprar uma caixa d'água. E ó, um animal típico de uma cidade urbana, pomba. O que você quer, pomba? Vai comer! Vai comer, pomba! Uma das características aí muito forte aqui do Centrão é o cheiro, meu. O Centrão de São Paulo fede muito, mano. Fede muito, irmão. Se vocês me perguntarem, e aí, Jonas, muita gente entregando currículo? Ainda não. Ainda não. Eu vi poucas pessoas, mas tem. Já tem um pessoal entregando. As lojas, elas têm recebido, algumas não. Pessoal, e é bom lembrar também a restrição aí de gravar, tá? Então na hora de entregar o currículo, eu prefiro não gravar, exatamente para não comprometer nenhum sentido. Deu para ver a movimentação, que não está no seu normal, mas já dentro do que se espera. Mas foi bom, porque nós vimos como, pelo menos naquela região, né, como que está acontecendo já as coisas, os comércios que já estão se abrindo, os restaurantes que ainda não dá acesso ao cliente nos locais, igual a Santo André e São Bernardo. A solidão das pessoas, cara. Uma multidão, mas todo mundo só, cara. É surreal. Aquela região muito suja, cheiro mal, muitas drogas mesmo. As drogas são o cotidiano, são a realidade, é o normal, né? A procura de alimento, então as pessoas em multidões de fila para pegar o seu almoço, as pessoas tentando vender todo tipo de mercadoria. Ou seja, São Paulo é a busca da sobrevivência, né, meu? Ali você vê a selva, ali vários depoimentos, várias trocas de ideias, e a esperança, né? A esperança de que um dia aquele centro ele fique na paz, né? Eu sei que é um sonho. Vendem todos os tipos de produtos, e os produtos também vendem todos os tipos de pessoas. Eu vi ali que não há cor. Eu vi classe média, alta usando droga. É uma guerra. É uma guerra que não escolhe. Ela pega quem tiver no caminho. Quem tiver no caminho vai. Quem tiver no caminho. São Paulo é uma multidão de solitários.
São gritos sem voz. São Paulo não se vive, se sobrevive. Entre as drogas, os factoides, as fantasias de um abismo sem fim. São Paulo eu acredito muito, cara. Eu acredito que um dia vai melhorar. Um dia a paz vai reinar. E todas essas figuras que passaram por nós hoje, eles vão ter a paz que merecem. São Paulo.